paz, meus queridos irmãos. Esse é o canal A Semeadura. Eu sou o irmão Pedro. Prazer estar mais uma vez aqui produzindo mais um vídeo, né, que seja edificante a cada um dos irmãos, esses que já estão inscritos, que têm nos acompanhado, e esses que têm chegado agora, né. É um prazer tê-los conosco. Que Deus os abençoe poderosamente. O nosso propósito aqui nesse canal é apresentar as Escrituras, apresentar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Você que tiver uma dúvida, você que tiver uma crítica, uma sugestão, pode enviar, pode escrever aqui nos comentários, né? E que Deus abençoe. Nós gostamos muito de interagir com nossos irmãos, né? Que Deus abençoe cada um. Vamos pegar a nossa Bíblia, né? E vamos abri-la no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1. Temos uma palavra muito abençoada para trazer para os irmãos hoje, né? Mateus capítulo 5, versículo 1. Vamos ler, vamos estudar a palavra? Né? Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Graças a Deus, né? Vamos estudar por enquanto aqui até o versículo 9, para termos um entendimento acerca, esse aqui é o Sermão no Monte, ou Sermão na Montanha, né? Dependendo de algumas traduções, esse título que veio muito depois, né? Diz... Então, fica uma questão, né? O livro de Mateus diz que Jesus subiu um monte. E o livro de Lucas, que também relata o Sermão do Monte, diz que Jesus ficou num lugar plano, né, para pregar às multidões. Então fica a primeira dúvida: onde é esse monte em qual Jesus pregou o Sermão no Monte? Né? A resposta, meus irmãos, é que nós não sabemos, né? Mas provavelmente tenha sido no Monte Eremos. Segundo a tradição, né, o Monte Eremos é ao noroeste da Galileia, e fica entre o Mar da Galileia, a Galileia, e entre Genezaré. Segundo a tradição, possivelmente, né, esse tenha sido o lugar onde Jesus pregou esse tão famoso, tão maravilhoso sermão, que é o Sermão no Monte. Né? Então a gente faz uma pequena introdução a respeito dessa dúvida que muitos têm, né? Segundo a tradição, o Monte Eremos, chamado de Monte Eremos. Né? Então, Jesus, após passar pela sua preparação para o ministério, Jesus passou pelo batismo, Jesus passou pela tentação no deserto, e Jesus começou o seu trabalho, começou a recrutar discípulos e começou a pregar o Evangelho, pregar arrependimento, anunciar que Ele era o Cristo, Ele era o Messias, o enviado, o Filho de Deus, né, ao povo de Israel. Então, começou a anunciar o Evangelho, uma grande multidão se reuniu em volta dele, né? Porque eles viam ali em Jesus um líder totalmente diferente, né? Não era um líder opressor, assim como os fariseus, né? E também não era aquela pessoa que era uma pessoa que ia, né, de acordo com a doutrina que o mundo ensinava, mas ele apresentava uma doutrina nova e com autoridade, né? Até o término do Sermão do Monte, a multidão se maravilhou, né, da doutrina e do que Jesus estava ensinando-os no término desse Sermão do Monte. Então, todo líder, ele tem os seus objetivos, ele apresenta aqueles que vão aderir à causa, os seus objetivos, as suas estratégias para alcançar o objetivo, né, e os seus projetos, né, para aqueles que vão ser seus seguidores, aqueles que vão também se identificar, né, e fazer parte daquela causa, né? Com Jesus, o maravilhoso líder, o maravilhoso mestre, não seria diferente, né? Ele apresentou no Sermão do Monte lições morais, lições sociais, de conduta, né, e de conduta espiritual também, né? Jesus apresentou uma série de lições, né, uma série de direcionamentos, uma série de diretrizes àqueles que seriam seus discípulos e àqueles que já estavam andando com ele, sendo seus discípulos, né? Então, Jesus começa a pronunciar palavras,
E palavras como pobres de espírito, por exemplo, que a gente acabou de ler, né? O que significa pobres de espírito? Espiritualmente dependente de Deus. Eu não sou autossuficiente espiritualmente, ou seja, a pessoa pobre de espírito, ela reconhece a dependência espiritualmente de Deus. Precisa abastecer-se espiritualmente de Deus, né? Necessita desse alimento espiritual. Jesus também falou, por exemplo, bem-aventurados os que choram, né? Você já nota que é algo totalmente diferente do que o mundo pensava naquela época e do que o mundo pensa hoje, porque como pode ser feliz uma pessoa que chora, né? Porque diante de todas as situações a qual o mundo tem passado e passava já naquela época, o cristão, aquela pessoa que tem uma conduta que é de acordo com o que a palavra de Deus diz, ela chora, ela se entristece diante da indiferença, diante da irreverência com as coisas de Deus, diante da despreocupação com o porvir, a qual o mundo tem sido conduzido, diante da cegueira, diante da ilusão que o adversário tem posto, né, as pessoas e tem levado elas nessa direção, né? Então, Jesus apresentou uma série de diretrizes, como a gente estudou, né? Acabou de ler até o versículo 9, né? E essa conduta que Cristo quer que seus discípulos sigam, né? Queria que seus discípulos seguissem naquele tempo e hoje é válido para a gente da mesma maneira, né? Então, ele apresentou novas formas de nós levarmos nossas vidas, né? Então a pessoa às vezes fica buscando tanta revolução de vida, a pessoa fica buscando em tantos caminhos, em tantos meios, em tantas doutrinas, em tantos ensinos e ideias, né? Mas eu digo a verdade para vocês, meus amados, não há nada mais revolucionário para a vida de uma pessoa do que ser um discípulo de Jesus Cristo, né? Você que tem buscado em caminhos, você que tem buscado em ideias, em doutrina, em literatura, né, estranha, né? Busque a palavra de Deus, né? Busque ser um servo do Senhor, um discípulo de Jesus Cristo, né? E a gente realmente nota a diferença que é na nossa vida, né? Porque de fato o cristão anda na contramão do mundo, né? De fato o cristão tem esse choque de ideais com o mundo, porque não tem como um cristão viver de acordo com o que o mundo leva, porque é uma doutrina totalmente diferente, né? Os fariseus, por exemplo, quando viram Jesus, eles começaram a ver os sinais, eles falam, porventura não será esse o Messias, mas quando eles viram Jesus na cruz, eles se frustraram, porque acharam que Jesus seria um libertador como Davi, não aquele que estava lá na cruz, mas eles não entendiam que a mudança que Jesus faz, ela não é só exterior, né? Ela é interior. Jesus trata o nosso interior, Jesus trata o nosso coração, trata a nossa alma e exteriormente produzimos bons frutos, né? Por isso a necessidade também de ser espiritualmente pobres, né? Ser pobres de espírito, dependentes do Espírito Santo de Deus para conduzir as nossas vidas, né? Então, meu amado, a partir do momento que Jesus explana as suas diretrizes, não destruindo a lei, não revogando a lei, né, mas cumprindo-a, né, também de forma espiritual, né, a perfeição ali se cumprir em Cristo, né, a lei se cumpre em Cristo, né, a gente tem um entendimento. E de acordo com o modo de viver do cristão, vai haver choques, vão haver perseguições, vão haver sofrimentos, vão haver tribulações, né? Então o Senhor deixa uma palavra para você que está sendo perseguido, para você que pelo Evangelho tem sofrido afrontas, tem sofrido rejeição, tem sofrido todo tipo de ataque, né? Seja na nossa linha física aqui e também na linha espiritual, né? Por parte do adversário. Então Jesus deixa lá no versículo 10 para nós terminarmos essa reflexão aqui. Vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, Jesus já sabia que teríamos aflições, que teríamos tribulações, né? Já sabe. Ele é Deus, ele sabia, né? E qualquer pessoa nota, porque o nosso modo de viver é diferente, né? É um modo revolucionário de viver, né? Os profetas, ele faz uma comparação com os profetas que assim perseguiram. Também alegre-se se você está sendo perseguido, alegre-se se há tribulação, né? Porque você estando no centro da vontade de Deus, como estavam aqueles profetas,
né? Você pode ficar tranquilo, você pode descansar, né? Porque você está indo na direção correta, né? Jesus faz essa comparação porque esses profetas pregaram a nação não ouviu, pregaram arrependimento, um retorno, uma volta para o Senhor, e a nação não ouviu, foram martirizados, perseguidos, presos e todo tipo de coisa fizeram com eles. Mas assim como perseguiram eles e eles estavam no centro da vontade de Deus, podem estar perseguindo nós nos dias de hoje como cristãos, como pessoas que estão buscando estar no centro da vontade de Deus, né? E para você, meu amado, que não está na presença de Deus, né? Abra seu coração para o Senhor, né? Conheça a palavra de Deus, né? Reconheça que é impossível nós vivermos sem Deus, espiritualmente mortos. Precisamos da presença de Deus sobre as nossas vidas, e Jesus tem prazer em acolher todo aquele que se achega a Ele, né? Que Deus abençoe nessa semana, meus amados. Vocês que não estão inscritos no canal A Semeadura, inscrevam-se e compartilhem com os amigos, com os familiares, com os irmãos da igreja, com os amigos do trabalho, né? E assim vamos levando a palavra de Deus, que esse é o nosso propósito, com humildade, com zelo, anunciar o Evangelho, né? Que Deus abençoe, e se assim o Senhor permitir, nós estaremos na próxima semana estudando mais a palavra de Deus, nos aprofundando, nos alimentando da santa palavra do Senhor. Que Deus abençoe e uma boa semana a todos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.